Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui no chão da minha sala. Eu acho mais confortável. E bora pra mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a escalação que eu acho que vai ser a escalação para o próximo jogo, para os próximos 2 jogos, né? Não para a Copa do Mundo, porque eu já sei que Neymar não vai ser convocado. Recebemos essa informação agora. O mundo recebeu essa informação agora, há poucas horas. Porque eu acho que isso é uma coisa da CBF falando para ele, para a assessoria dele, que ele já vai estar na lista final. Então, não adianta machucar agora, não adianta forçar. Eu acho que é um aviso para ele se recuperar bem, ficar 100%, sabe? Eu acho que seria isso. Porque a gente sabe que ele vai. Não tem como não ir, sabe? Impossível. E vou falar um pouco dos jogadores aí que eu acho que merecem ir, ou né, que estão fazendo o seu papel para estar atuando numa Copa do Mundo, ou pelo menos nessas últimas listas aí para os testes. Eu acho que os goleiros, vamos começar por eles. Eu acho que Alisson, Ederson e Hugo. Acho que o Hugo tá merecendo muito, atuou muito bem nos últimos jogos, pegou bastante pênalti. É um cara que tá fazendo por merecer. O Bento, acho que tá na Arábia, meio desaparecido, assim, dos holofotes, não tá jogando arroz com feijão. E sabemos que ele pode mais, mas acho que o Hugo tá numa melhor fase. Alisson e Ederson a gente não pode tirar, não pode deixar de fora, que são os 2 melhores goleiros que a gente tem, eu acredito. Nunca deixaram a desejar drasticamente, ou assim, sabe? De uma forma que a gente desistiria deles. Acho que não. Enfim, esses 3 goleiros eu acho que seria o justo pelo que eles estão fazendo. Os laterais. Como o Ancelotti é italiano, eu acho que ele opta pelo setor defensivo. Os 4 jogadores, né, de trás, da última linha. Então eu acho que ele levaria um Coringa. Ou um Coringa eu acho que um Coringa para jogar na lateral e na zaga, caso precise, né? É um setor que normalmente leva muito cartão, dá bastante, né, pegada, chega forte, enfim. Então eu acho que os laterais seriam Militão. Acho que Militão seria a primeira opção na lateral direita. Wesley, que tá atuando muito bem no Roma, só que ele tá jogando no lado esquerdo. No lado esquerdo, vocês estão na câmera. E a câmera tá diferente pra mim. Então a visão de vocês é totalmente contrária da minha. Eu acho que o Wanderson é um cara que atua no Mônaco. Ele é bom jogador. Cara, eu acho que Paulo Henrique do Vasco não vai. Porque ele virou banco do Pumita. E o cara, pra ser banco no Vasco, ele não vai ser convocado nunca. Nem que ele tenha o melhor empresário do mundo, não vai ser convocado, eu acredito. Acredito que Wanderson, por conta da liga que ele joga, por conta dos holofotes mesmo, do lance de estar aparecendo muito mais a Europa, né? E, Felipe Coutinho saiu do Vasco, Verratti saiu do Vasco, Payet já tinha saído, o Arraian agora foi vendido também, merecido, né? Óbvio também, o mercado gira, ele é muito novo, ele tem que criar casca. Então eu acho que vai o Wanderson. Eu acho que apesar do futebol não vou dizer de baixo nível, mas abaixo do que eu já vi o Alexandre jogar, eu acho que
Ele também vai ser convocado para a lateral esquerda, porque, como eu falei, o Ancelotti gosta de caprichar na defesa, nos quatro de trás. E ele jogou muito tempo na Itália, na Juventus. E lá ele fazia papel de zagueiro também. Às vezes jogavam no 3-5-2, ele era um zagueiro, dos três zagueiros. Eu acho que ele é um bom nome para a lateral esquerda, tem bastante experiência também. E outro seria o Douglas Santos, com as mesmas características, praticamente, assim, em relação a experiência, a bagagem e também por estar atuando na Europa. Eu acho que seria uma boa opção. Então, laterais ficaram Militão, Wesley, Wanderson, Alexandre e Douglas Santos. Lembrando que Militão é uma espécie de coringa. Vamos para os zagueiros agora. Eu acho que Alexandro, que eu acho é um nome já certo, né? O Ancelotti resgatou ele atuou bem contra o Real Madrid e o Ancelotti realmente deu moral para ele foi bem. Acho que seria um nome para estar num banco, por exemplo, ou atuar em um desses jogos, não sei, como titular. Até porque o Militão tá voltando de lesão agora. O Militão seria para lateral, mas como eu falei, em coringa, não esqueçam disso. Outro nome que já tá certo é o Marquinhos, xerife, capitão. Gabriel Magalhães. E eu fico entre Fabrício Bruno, que apesar de cometer erros, isso é uma coisa normal no futebol, é imprevisível. Claro que tem que ter um pouco mais de atenção, estamos falando de seleção brasileira, Copa do Mundo. E ele seria um nome, junto com um cara que é casca grossa também, tem muita bagagem. Eu acho que, né, dá para dar uma oportunidade, pelo menos para vestiário, para passar um pouco do que ele sabe. Eu acredito que o Thiago Silva também seria uma boa, que está atuando na Europa agora, está atuando no Porto, vem atuando bem. É um bom nome para estar no vestiário também, eu acho que seria viável. Esses nomes, então. Alexandro, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Aí eu estou em dúvida entre Fabrício Bruno e Thiago Silva. O meio-campo. Eu acho que o primeiro nome, Casemiro, total. Casemiro, ele voltou. O Ancelotti tem a visão, sabe quem realmente merece e quem realmente tem futebol para estar ali. Então, Casemiro, Bruno Guimarães, acho que também está jogando muito no Newcastle. Muito. Ele é muito leve, ele sai muito fácil. Ele, com 2 toques na bola, passa a linha de meio campo muito rápido. Consegue ele driblar 2, 3 jogadores, mesmo sendo um cara de marcação. Outro nome que eu acredito, apesar de estar mal atualmente, nesses últimos jogos, é o Paquetá. Acho que ele também é um nome para estar no meio campo. Apesar de ele não ser o cara para estar ali, né? Se o Jorginho fosse brasileiro, o Jorginho seria convocado no lugar dele, com certeza. Com certeza. Eu acredito, minha opinião. Eu acho que Andrei Santos, do Chelsea, também merece estar na seleção. Tá jogando bem. Acho que é um nome legal para pôr ali. Ele só não tem tanto físico, né, comparado aos outros jogadores, para aguentar também ali, por exemplo, para ser um substituto do Casemiro, ele não conseguiria. Acredito que André e João Gomes também não. Mas, voltando ao Andrei Santos, eu acredito que para um banco do Bruno Guimarães, um banco, caso não tenha mais opção, eu acho que ele seria uma boa opção para estar ali. E um banco para o Casemiro, eu acho que Fabinho, apesar de estar na Arábia, seria um bom nome. Por quê? Porque tem bastante experiência,
Só espero que ele jogue e tenha vontade caso seja convocado, porque tá ganhando muita grana e sabemos que quando o jogador ganha muito dinheiro, ele acaba fazendo um pouco de corpo mole. Só que estamos falando de Copa do Mundo, então eu acredito que para levantar uma taça ele faça um esforcinho. Vamos colocar assim, né? Uh, por que não João Gomes? Por que não André? Porque o time dele está para cair. Está para ser rebaixado, está jogando mal. O Wolverhampton está jogando nada. E eles até têm um bom futebol, mas acho que Ancelotti vai desvalorizá-los por isso, pelo fato de não eles não vêm atuando bem. É isso. Um outro cara que eu colocaria no meio-campo, como meio-campo, seria um Rafinha, assim, para atuar como um 10, né? Nesses primeiros jogos, eu acho. Porque como o Neymar não vai jogar esses primeiros jogos, eu acredito que seria uma boa opção. Então, Rafinha, sim. E na frente, eu acredito que são 8 jogadores ali. E esses nomes, para mim, são o Vini Júnior, Martinelli, na mesma posição, né? Vini Júnior, Martinelli na esquerda. Na direita, eu acredito que Estevam e Luiz Henrique, acho que seria uma boa. Luiz Henrique também seria perfeito, que ele vem atuando bem em todos os jogos. Ele não é um cara que oscila, ele é um cara que sabe driblar, é um cara que chega, define. Acho que seria uma boa opção. E isso, cara. Como um 9 ou falso 9, eu colocaria Matheus Cunha e Neymar. Estou falando de uma seleção geral, assim, uma seleção de nomes de modo geral. Foram 6 jogadores até agora, na frente. Outros 2 nomes, ou na verdade eu tenho 3 nomes para essa posição, né? Como nenhum desses jogadores aí, na verdade o Matheus Cunha também faz a função de 10 no Manchester e ele vem vindo bem, vem jogando bem. Então, mais opções para mim, eu fico entre o mais certo para mim, né, que vai ficar no banco, mas vai, é o Rodrigo, que ele jogar no Real, tá no banco do Real Madrid, mas ele entra nos jogos, ele acaba jogando. Então ele tem um pouco mais de moral, assim, com o Ancelotti, do que o Endrick, por exemplo. O Endrick seria o próximo nome. Só que eu fico também com um outro nome falando aqui pra mim. Parece que tem alguém falando. Que seria o Ryan. O Ryan tá jogando muito no Bournemouth. E ele é um cara de presença de área, ele é um cara que sabe jogar de costas pro gol, ele é um cara que joga na ponta direita, ele é um cara que joga... ele é um cara que é rápido, ele é um bom jogador. Acho que seria um bom nome para a seleção também. Apesar de ser a primeira Copa dele, mas ainda assim, acredito que seria um bom nome. Ou eu tiraria o Matheus Cunha, só que acho que não vai tirar por conta da casca. Casca que eu digo é bagagem, sabe? De tá atuando, tá jogando, vem jogando. Assim como eu também penso no Richarlison, mas eu particularmente não gosto muito do futebol do Richarlison. Então, não sei. Ou tiraria o Rafinha também, mas o Rafinha tem muita moral. Acho que não sairia. Então os caras de frente para mim seria Vinícius Júnior, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar.
Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo. Aí fico entre Endrick ou Ryan, que são os dois nomes aí que vem jogando bem ultimamente. E vou escalar agora os 11 para a estreia da Copa do Mundo. Ver se vocês concordam comigo, deixem nos comentários a opinião de vocês e quais seriam os jogadores que vocês escalariam. Eu acho que de goleiro vai o Alisson de titular. Eu acho que lateral direito o Militão. Acho que Militão, Marquinhos, vai ficar Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro. Os dois de meia. Um volante mais fixo, um para sair, seria Casemiro, Bruno Guimarães. Aí, na ausência do Neymar, não, colocaria o Rafinha de 10. Estevão, ou melhor, colocaria 2. Na frente o Rafinha. Estevão, Neymar de falso 9, um pouco mais recuado, e Vinícius Júnior. Esse seria o meu ataque. E aí no banco os outros nomes ali, né? Deixe o comentário de vocês, ver se vocês concordam com a minha opinião. Eu tô pensando mais no estilo de jogo do Ancelotti, né? Ele é um cara mais defensivo e não tão ofensivo. Só que ele tem muita arma na mão, tem muita opção e o homem vai quebrar a cabeça pra conseguir trazer o Hexa pra gente. Vambora, tamo junto, é nóis, satisfação. Fiquem com Deus, é nóis.